Vou até mais eu vou até 10 para as 9, um ano, Isso. 10 para as 9. Bom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo do livro Libertação, dessa obra maravilhosa de André Luiz. Hoje estamos recebendo a nossa irmã Andréia Rosadas, lá de Petrópolis, da, do Grupo Espírita Casa de Tiago. Então, é uma grande alegria que a gente faz essa parceria. E o estudo fica gravado e depois é disponibilizado lá no YouTube, no grupo do Oitavo Conselho Espírita de Unificação, para que possamos ver, rever e acompanhar esse estudo maravilhoso. Então, para que possamos iniciar, a nossa querida Rita vai fazer o preparo de ambiente, na sequência, Elizabeth vai fazer a prece inicial. Pode começar, meu bem. Boa noite. É do livro Minutos de Sabedoria, na página 163, do Pastorino. Mantenha seu equilíbrio. O equilíbrio depende da serenidade da mente. Jamais se aborreça nem se exalte. Não ligue importância às coisas passageiras que lhe vêm de fora. Não se impressione com o que os outros dizem. Siga a conduta ditada por sua consciência e não perca seu equilíbrio. Caminhe para a frente alegre e certo de que há de vencer, por maiores que sejam as dificuldades do caminho. Que assim seja. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso Mestre, nossos amigos espirituais aqui presentes em todos nós, viemos nesse momento, Senhor, dar continuidade ao estudo do livro Libertação e pedimos, Senhor, que sejam abençoados os nossos propósitos, que possamos apreender as lições aqui estudadas para colocá-las em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Rita. Obrigada, Elizabeth. Então, meus irmãos, hoje estamos recebendo a nossa querida irmã lá de Petrópolis, Andréia Rosadas, e é uma grande alegria ter você aqui conosco. Seja bem-vinda. A palavra está com você. Tá joia, muito obrigada. Boa noite a todos mais uma vez. Então, nós vamos começar a mergulhar um pouquinho, fazer um mergulho um pouquinho mais profundo, hoje no capítulo 8 do livro Libertação. O título do capítulo é Inesperada Intercessão. Como eu sei que vocês todos são estudantes muito aplicados, imagino que vocês tenham lido o capítulo do livro. Mas se não leram, a gente vai tentar, de uma forma muito resumida, trazer o capítulo, até porque existem até mesmo palavras muito importantes dentro do texto do capítulo. A gente costuma dizer que a espiritualidade, ela, como Jesus, ela não dá ponto sem nó. Então, não existem palavras jogadas ao vento. E quando a gente olha, até o Chico falou antes, quando a gente estava conversando, né? Quando a gente mergulha com esse olhar para fazer um estudo, para trazer uma reflexão, a gente percebe algumas coisas, né, que são peculiares e são muito importantes. Mas o que que a gente tem assim, e eu imagino que as outras pessoas que estejam participando também, colaborando no estudo desse livro, talvez tenham também essa percepção, que não é só, e na prece, quem fez a prece foi a Elizabeth, né? Falou muito bem que a gente tem que pegar.
essas lições e trazer para o nosso dia a dia. Nós temos um amigo espiritual na nossa casa que ele fala assim, já falou em mais de uma oportunidade nas reuniões mediúnicas, depois da reunião mediúnica, e ele fala quando a gente faz o atendimento aos espíritos sofredores, aos espíritos revoltados, né, aqueles que guardam muita mágoa, ele fala assim, se isso não servir como exemplo para vocês, vocês não têm nem que estar aqui. Ele é bem direto, sabe? Ele fala, vocês não têm nem que estar aqui. E isso é a mesma coisa com esse livro e esses livros todos que a gente estuda. Se a gente pegar e ler apenas como se estivesse lendo uma história, que é uma história, não deixa de ser uma história. Quando nós lemos Paulo Estevão, quando nós lemos Há 2000 anos, Renúncia, né, e tantos outros livros, nós estamos lendo uma história, mas uma história que tem tanto ensinamento, de uma profundidade tão grande. E o convite que eu faço a vocês hoje é que entrem comigo nessa visita de Gúbio André Luiz a Gregório. Entrem nesse recinto e tentem visualizar, não com um olhar crítico, porque isso também é uma grande lição desse capítulo, mas com um olhar do aprendiz. O aprendiz que precisa extrair ali o sumo mais profundo dessa lição. Então vamos lá. Eles estão, André Luiz, Gúbio e. Peraí, quem mais estava, gente? Peraí, para tudo. E Eloy. André Luiz, Gúbio e Eloy foram lá naquela zona, naquela região trevosa, tentar uma conversa, um diálogo com Gregório. E é importante a gente imaginar, a gente já começa a imaginar assim, gente, que coragem, que audácia, né? Assim, dos olhos de Gregório, né? Que audácia! E dos nossos olhos de espíritos muito ainda, né? Sabemos que somos ainda, pelo menos eu sou, né, gente? Muito devedores das leis maiores. Como nós estaríamos nesse lugar? Como nós entraríamos, nos portaríamos? Como nós seríamos impactados por esse ambiente, por essas vibrações? Será que nós teríamos coragem de enfrentar esse grupo imenso de obsessores, de espíritos trevosos, né, que estão sob o comando, vamos falar assim, desse grande Gregório, né, porque Gúbio fala com ele nesse tom, grande sacerdote. Como nós estaríamos nesse ambiente? Será que nós seríamos capazes, ao desencarnar, ou naquele semi-desencarne que todos nós passamos ao repousar o corpo físico e seguirmos em tarefa de aprendizado durante o sono do corpo físico e o desprendimento da alma? Como nós? Será que nós já somos capazes de visitar essas regiões em tarefa, ainda encarnados que somos, que estamos, na verdade? Né? Eu confesso a vocês que fiz essa reflexão. Eu falo assim, falei para mim mesma, eu falei assim, gente, eu acho que se eu chegasse lá, eu não saía, porque possivelmente eu ia, assim, algumas imperfeições que a gente tem, elas iam se identificar, não na roupagem de um sacerdote, mas quem sabe alguns de nós aqui, na roupagem de um dirigente de centro espírita. Não é verdade? Será que o orgulho não nos afeta a esse ponto? Será que a gente não tem uma região para o nosso grupinho? O nosso grupo de espíritas, lá nas esferas não muito felizes, aonde os grandes dirigentes, os grandes palestrantes, que se auto-intitulam. Nós sabemos que muitos de nós espíritas levamos conosco ao desencarnar
algumas questões relativamente graves. Então vamos lá ao nosso capítulo, né? Trazendo essa reflexão inicial. A sala em que fomos recebidos pelo sacerdote Gregório semelhava-se a estranho santuário. Sentado em pequeno trono, que lhe singularizava a figura no desagradável ambiente, olha só, olha que quase que um confronto aí. Um estranho santuário. Quando a gente imagina santuário, a gente imagina que pode ser uma coisa legal, né? Mas se alimentava de tochas ardentes e tal. Pequeno trono e a desagradável ambiente. Desagradável para quem? Para o narrador, que é André Luiz. Porque para quem está lá, o ambiente não é desagradável. E aí a gente traz uma reflexão para quando nós estamos em determinados ambientes, como nós nos sentimos? Será que determinados ambientes já nos trazem esse sentimento de que é um ambiente desagradável? Ou nós, ok, qualquer lugar que a gente vai, a gente pode ir de boa, né? Como dizem os jovens. Mas, não, os jovens hoje em dia dizem de boas. De boa. Ou a gente já faz uma seleção, ou a gente já tem essa possibilidade, essa capacidade, né, de ter uma vibração um pouquinho melhor e perceber vibrações mais densas que tornam o ambiente desagradável. Alguns de vocês já podem ter se sentido, e aí a gente vai falar assim: ah, mas eu não sou médium. Gente, todos somos médiums. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, todos nós sentimos a influência, temos a percepção, não de espíritos às vezes desencarnados, às vezes sim, mas do ambiente, da vibração, da energia. Há lugares que a gente entra e a gente se sente muito bem. E há lugares que a gente entra que a gente não se sente tão bem. Ele estava sentado em pequeno trono, rodeava-se de mais de 100 entidades em atitude adorativa. Vou puxar aqui para gente. Gregório estava sentado num trono. Tinha a figura de um sacerdote. E ele era rodeado de mais de 100 espíritos que se prostravam diante dele em atitude adorativa. Claro que todos nós somos fãs, gostamos de alguém, mas será que nós, até dentro do movimento espírita, temos essa atitude adorativa para determinados médiuns, para determinadas figuras, para determinados trabalhadores? Será que nós fazemos isso ainda? Temos o nosso médium de estimação, temos o nosso orador de estimação. Será que a gente faz isso? Né? Eu acho que a gente pode até fazer um pouquinho, né? Guardando, claro, todo o mérito, né, de excelentes expositores espíritas que nós temos, mas o quanto nós temos atitude adorativa ou o quanto nós gostamos, reconhecemos, respeitamos, admiramos, ouvimos, lemos e analisamos. E reconhecemos nesses nossos irmãos de jornada espíritos ainda em processos de aperfeiçoamento que podem se equivocar, ou o simples fato de serem expoentes. E aí, gente, eu estou falando do espiritismo porque nós somos espíritas. Então, vamos falar da própria casa, né? Vamos falar da gente. Não vou falar dos outros, vamos falar da gente. Então, será que nós admitimos, né? Temos o crivo da razão, como tinha
e tem certamente o nosso querido codificador Allan Kardec, porque ele analisava, ele falava que nós precisamos analisar toda e qualquer mensagem, não importa de onde ela vem ou por quem ela venha, né? E em tempos que a gente recebe tanta coisa pelos nossos zaps, a gente precisa refletir. Não é porque foi A ou B ou C. Gente, aqui, olha só, por favor, eu não estou fazendo uma crítica a ninguém especificamente, a nome algum. Eu estou só convidando a todos nós para uma reflexão, para voltarmos lá no livro dos médiuns e estudar sobre a importância das reflexões e da análise das mensagens. Se der tempo, eu vou seguir aqui, eu vou contar uma historinha do nosso amado Chico Amor Xavier, a esse respeito. Se der tempo. Me lembra aí, hein, Chico? Me lembra aí, tá? Para contar a historinha do seu xará, se der tempo. Então, vamos lá. Rodeava-se de mais de 100 entidades em atitude adorativa. Quem adora não reflete, não pensa, não analisa. Esquece. Vamos lá, vamos na lei de adoração do Livro dos Espíritos. Lá na lei de adoração, Kardec pergunta aos espíritos sobre a vida contemplativa, né? Ficar adorando a Deus, rezando em prece, é mais agradável a Deus, né? É muito agradável a Deus? E os espíritos respondem que não, não, porque não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Que o que nós precisamos ter é ação. E Tiago diz que a fé sem obras é morta, é paralisada. Então, a nossa fé, ela precisa ser colocada em ação. Não basta crer, tem que fazer. E fazer não significa também fazer, é importante, a gente está envolvido nas tarefas da nossa casa espírita, por exemplo, mas é muito mais importante a gente fazer dentro da casa da gente, do lar, do trabalho. A gente aprende no centro espírita, nas palestras, que nós precisamos ser compreensivos, ser tolerantes. A gente é isso tudo dentro do centro. Nem sempre, mas às vezes é. Na maioria das vezes. Mas fora do centro, a gente é. Então vamos lá. Dois áulicos extravagantemente vestidos manejavam grandes turíbulos, em cujo bojo se consumiam substâncias perfumadas de violentas emanações. Vocês sabem o que é turíbulo, não sabe, gente? Turíbulo é aquele incensório que tem na Igreja Católica, tem em algumas religiões de matriz africana também, onde se colocam os incensos para incensar, para defumar nas religiões de matriz africana. Aí vai falar do Gregório. Trajava ele uma túnica escarlate. Escarlate é o quê, gente? Vermelho, né? E nimbava-se de halo pardo escuro. Ele tinha uma emanação fluídica, como se fosse uma auréola, pardo escuro. Então era meio, não era claro. Olha só que interessante que André Luiz fala, cujos raios inquietantes e contundentes nos feriam a retina. Então a esses espíritos, André Luiz e tal, incomodava. Aos outros incomodava? Possivelmente não, porque estavam na mesma faixa de vibração. Ele, aí o André Luiz começa a questionar, né? Gregório fixou o olhar neles, percussiente e inquiridor, aquele olhar, né, meio intimidador, né, questionador, e estendeu-nos a destra e tal, a entender que podíamos nos aproximar. E André Luiz, nesse momento, começa a
a perguntar mentalmente quem era aquele homem, quem era aquele Gregório? Era um chefe tirânico ou um ídolo vivo, saturado de misterioso poder? Olha que interessante. Lembra que mais de 100 espíritos estavam em atitude adorativa em torno de Gregório? Então, sob o olhar desses espíritos, ele era um ídolo ou um chefe tirânico. Porque muitas vezes, lembra do nosso Antigo Testamento e coisas que a gente já ouviu, que a gente precisa ter temor a Deus? E Jesus veio nos ensinar o amor a Deus. Então, muitas vezes, a atitude adorativa não é apenas por admiração, mas também por medo, por receio. Então, ele poderia ser esse chefe tirânico que deixava os seus, né, asseclas ali, aqueles que, que o seguiam, que o adoravam naquela atitude adorativa, ou como um ídolo vivo. E às vezes, as duas coisas. 12 criaturas, ladeando-lhe o dourado assento, ajoelhavam-se humildes, atentas às ordens que lhe emanassem da boca. Então, olha que interessante, gente. Quantos discípulos Jesus tinha? 12, né? Eram 12, não eram 12? Eram 12. Quantos estavam ali sendo aqueles primeiros que receberiam as ordens dele, né? Atentos às ordens? 12 criaturas. E veja bem, André Luiz fala 12 criaturas. Ele não fala 12 homens, 12 espíritos. Aí, com um simples gesto, determinou o regime sigiloso e tal, vamos passando aqui, né? Só para eu trazer aqui de uma forma mais resumida, aquilo que eu marquei mais, que eu achei mais importante. O Gúbio é que foi falar com ele. Gúbio, seguido por Eloy e por mim, acercou-se do anfitrião que o contemplava de fisionomia rude. Claro, né? Ele ali era o grande, o poderoso, e ele ia receber aqueles espíritos, e ele era como se ele tivesse realmente estava autorizando a aproximação deles. E ele, André Luiz, estava muito ansioso, né, naquele momento. E E ele diz, né, passando de minha parte a espreitar o esforço de nosso instrutor para contornar os obstáculos do momento, de modo a não classificar-se por mentiroso à face da própria consciência. Nós precisamos ser sempre sinceros, sempre. Cumprimentou o Gregório, olha só que interessante. Quando o Gregório cumprimenta eles, exibindo fingida complacência. Ele exibia como se ele estivesse ali, sabe, fazendo um grande favor, mas de uma forma fingida, porque isso não era característico dele, não caracterizava a sua alma. A complacência não era uma característica dele. E aí ele já chega ameaçando, né? Lembra-te de que sou juiz, mandatário do governo forte aqui estabelecido. E você não deve faltar à verdade. Olha que forma de começar uma conversa. E é muito interessante que ele já chega ali dizendo que ele é juiz e ele é mandatário do governo, ele é representante do governo daquele lugar. Ele não é o governante.
Ele é um representante e ele atua ali como juiz. E Gúbio vai começar a falar, aí diz que no primeiro encontro falou um nome e tal, e é muito interessante que ele diz sim, de uma benfeitora. E aí ele pediu para ele repetir. Gregório, né, pediu. E ele diz: Matilde. O semblante de Gregório fez sombrio e angustiado. Então, quando ele ouve o nome de Matilde, ele fica de uma forma sombria, mas ele fica angustiado. Então, aquilo já tocou ele. Aquilo mexeu com ele. Dirce ia receber naquele instante tremenda punhalada invisível. É muito interessante nós notarmos que em muitos momentos, né, quando alguns de vocês devem ter experiências, né, em reunião mediúnica, que muitas vezes nós recorremos à lembrança de uma mãezinha, à lembrança de um filho, à lembrança de uma pessoa amada, de um amigo querido, uma amiga. Por quê? Porque o amor, gente, somente o amor quebra as cadeias do ódio, quebra as cadeias do rancor, da mágoa. Por mais que possam perdurar, somente o amor. E todos, não tem um espírito, por mais que pareçam, só um minuto, por mais que pareçam completamente voltados ao mal, é sempre importante a gente lembrar que todos nós, sem exceção, todos os espíritos são criados por Deus da mesma forma. E todos os espíritos têm um destino certo, que é a perfeição. Todos, absolutamente todos. É, é um destino que nós não podemos fugir. Podemos teimar, podemos driblar, podemos tentar enganar a natureza, mas é o destino de todos nós. A lei de progresso, ela nos mostra isso. Ela nos leva ao progresso, à nossa evolução. Portanto, todos, por mais que a gente imagine que esses espíritos, que Gregório, aqueles que ficam em atitudes adorativas, nos capítulos anteriores nós vimos sobre a licantropia, sobre todos esses espíritos, todos. Gente, isso eu uso, eu não sei se eu já tive a oportunidade de comentar com vocês. Eu sempre repito isso. Me permitam essa observação que tem a ver com a minha vida pessoal, minha experiência no trabalho. Eu trabalho numa vara criminal. Então, e a vara criminal que eu trabalho, ela atua com os homicídios. Embora Petrópolis seja uma cidade muito segura, os homicídios existem e hoje em dia principalmente os feminicídios, né? E por mais que cruéis sejam, pareçam e sejam as atitudes, todas as vezes que eu olho, e é esse exercício que eu faço, para a gente não guardar, né, não ficar emanando vibrações ruins para alguém que já está mergulhado e comprometido com as leis divinas. Não precisa do meu apoio vibracional para isso. Não precisa de uma vibração negativa a mais. Então, qual o exercício que a gente deve fazer? Olhar esse espírito é difícil, tá, gente? Mas como um espírito, uma pessoa que um dia vai ser igual a Jesus. Porque vai ser, porque eu vou ser, porque vocês todos que estão aqui
também serão. Todos seremos espíritos puros. Ai, quanto tempo? Não sabemos. Depende de quem? De A, de B, de C, de Jesus, do anjo da guarda? Não. Depende da gente, só de nós. Então, todo espírito, todo, por pior que pareça, e eu gosto de falar pareça, porque todos nós somos filhos de Deus e, portanto, filhos do amor, e o amor está em nós. Todos, todos nós temos algo, alguém, um pet, uma coisa, uma mãe, um filho, um irmão que ama. E é por isso que o amor é a única coisa capaz de quebrar as correntes, de romper as correntes de tudo que nos chumba, nos fixa, as dores, a ansiedade, a mágoa, a raiva, a revolta, só o amor. Então, quando eles falam em Matilde, isso toca Gregório. Toca Gregório. E aí ele dissimulou dura impassibilidade, ele dissimulou, eles perceberam que ele estava ali dissimulando. Sabe quando a gente tenta ficar firmão lá? Não, não vou quebrar, não vou amolecer, né? E com firmeza de um administrador orgulhoso e torturado, inquiriu: que tem de comum comigo semelhante criatura? Vocês acham que ele não sabia? É claro que ele sabia. É claro que ele sabia quem era Matilde. Nosso orientador disse: asseverou-nos querer-te com desvelado amor materno. Esse amor, então, gente, é aquele que, como dizem, como diz o Chico Xavier, arrebenta as portas do céu. Evidente engano, aduziu Gregório. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ao demais, ainda que me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve ao cordeiro, eu sirvo aos dragões. Ele sabia que era a mãe dele, e ele diz que eles estavam separados em nome de quem eles trabalhavam. E é muito interessante notar que ele sabia que ela servia ao Cristo. Ele chama de cordeiro, né? E há uma observação com relação aos dragões, que são espíritos caídos no mal, desde as eras primevas da criação planetária, que operam nas zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem, como eu falei, no curso dos séculos. Então, os dragões não são dragões. Embora a gente estude e veja essas figuras que se apresentam como dragões, vão evoluir, vão se libertar dessas amarras, né, desses sentimentos, dessas vibrações, vão chegar à luz. Aí, como diz André Luiz, aquela particularidade bastava para que minha curiosidade explodisse, porque ele falou dos dragões, né? Quem seriam os dragões a que se reportava? Gênios satânicos da lenda de. Isso é André Luiz ali, né? Como é que a gente ia estar? Do mesmo jeito, né? Possivelmente. Dá para ficar impassível ouvindo pela primeira vez uma história dessa? Não dá. Você está conversando com você, está ali, participando de uma conversa. Gente, deve ser muito difícil para o mundo espiritual. Porque a gente, imagina a gente, agora que a gente tem um mísero conhecimento, a gente vai querer
se meter em tudo. Eu fico imaginando, a gente vai, gente, eu estudei esse negócio de transporte, eu quero ver. Me mostra esse negócio aí de transporte, como é que faz? Eu quero fazer também, né? Me mostra aí como é que esse negócio de psicografia. Ah, deixa eu participar desse negócio aí, eu quero aprender. Pô, eu trabalhei do lado de cá, agora eu quero fazer desse lado aí. Né? Eu acho que a gente vai ser, eu vou ser muito chata, né? Impertinente, porque a gente vai chegar lá, e aí a gente numa situação dessas, claro que a curiosidade, ela desperta, né? Tem um espírito que eu li bastante, gosto muito, que é o Luiz Sérgio. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler os livros do Luiz Sérgio. Luiz Sérgio desencarna novo, né? Um jovem, em acidente de carro. E ele é acolhido num grupo, né, de, de jovens, né, que atuam, né, auxiliando os jovens. E cada livro dele é uma situação. E é muito engraçado porque ele comete cada, tipo, quase gafe, assim, né? Cada furo, porque ele fica indignado com algumas situações. Eu acho fantástico isso, porque ele não, a gente não perde a nossa personalidade quando a gente desencarna, né? Então a gente vai voltar como a gente é curioso, vai continuar curioso, gente, né? E é muito interessante ver, e até ver também o próprio Luiz Sérgio que eu citei, vermos, né, assistirmos, né, a própria evolução dele já no mundo espiritual. Ele vai ficando mais calminho, ele vai ficando mais tranquilo. Mas é muito interessante as coisas que ele faz. Nossa, cada livro, ele sempre dá ele apronta alguma, sempre. É muito interessante. Eu acho muito bacana os livros dele para os jovens, né, os jovens mais velhos que vão ter um entendimento e uma linguagem mais acessível. Eu acho muito bacana. Então, André Luiz estava lá, curiosíssimo. Quem seriam os dragões? A que se reportava? Espíritos caídos no caminho evolucionário, de inteligência voltada contra os princípios salutares e redentores do Cristo, que todos veneramos, e vai seguindo, né? Aí ele e o Gregório, em um determinado momento, e é interessante o Gubbio falando com ele: respeitável sacerdote, não te posso discutir os motivos pessoais. Sei que há uma ordem absoluta. Cadê? Me perdi. Na criação. E não ignoro que cada espírito é um mundo diferente e que cada consciência tem a sua rota. E aí ele volta para eles. Criticas porventura os dragões que se incumbem da justiça? E para mim é uma das questões mais importantes desse capítulo. Quem sou para julgar? Responde o Gúbio. Não passo de um servidor na escola da vida. É interessante que um se arvora como juiz, dizendo que a justiça precisa ser operada. Ele praticamente fala que a justiça divina é muito lenta, a justiça divina é muito sutil, muito delicada, que precisa, mesmo ele conhecendo, e ele demonstra aqui um profundo conhecimento, um profundo sobre todas as questões que envolvem até mesmo a questão da justiça divina. E ele fala assim: sem eles, os dragões, que seria da conservação da terra? Como poderia operar o amor que salva sem a justiça que corrige? Olha que interessante a fala de Gregório. Ele fala do amor que salva, então ele tem noção total de que o amor salva. Mas ele acredita que a justiça corrige, que a justiça precisa corrigir. Os grandes juízes são temidos e condenados. Entretanto, suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo,
convertem-se em carcereiros dos perversos e dos vis. E ele diz assim: os filhos do Cordeiro poderão ajudar e resgatar a muitos. No entanto, milhões de criaturas, como sucede a mim mesmo, não pedem auxílio nem libertação. Por que que ele se refere a ele dessa forma? Por que será, gente? Consciência é o quê? Culpada. A consciência dele coloca ele naquele lugar, coloca ele numa atitude de eu não tenho libertação pelo amor, porque eu não posso ter. Porque quando a gente erra, onde estão gravadas as leis divinas, gente? Está lá no livro dos Espíritos, na consciência. Então, quando a gente erra, a consciência grita. Se ela não grita agora, vai gritar quando desencarnar, vai gritar na outra encarnação, vai gritar. E a nossa consciência culpada, culpada. E aí a gente traz um grande ensinamento que a gente aprende com a doutrina dos espíritos, com as obras, que a nossa consciência ela não tem que ficar culpada. Ela tem que se sentir responsabilizada. Porque quando nos sentimos responsáveis, nós assumimos a postura do erro, do arrependimento e fazemos o quê? Seguimos, procuramos a retificação, acreditamos que precisamos responder pelos nossos atos, acreditamos, a gente sabe, mas a gente acredita que esse amor que ele sabe que existe, que ele fala que os filhos do Cordeiro poderão ajudar a resgatar a muitos. Que na mente dele, esses muitos são talvez os que devam menos às leis divinas, mas aqueles que muito devem às leis divinas não serão passíveis de resgate pelo amor. Porque ele se coloca nessa condição. E quando a gente sabe o que a gente fez, quando a gente se coloca na consciência de culpa, que a gente vai fazer com quem fez igual? A gente vai arrastar com a gente. A gente vai trazer junto. Ué, eu errei desse jeito, eu tô passando por isso aqui. Fulano errou igual, tem que passar pela mesma coisa. Então a gente arrasta. Afirma-se que não passamos de transviados morais. Seremos então criminosos vigiando-nos uns aos outros. É isso. Eu tô aqui no erro, mas eu tô te vigiando também. Eu sei que você também errou. E porque você errou como eu errei, você tem que passar pela mesma coisa. Aí ele fala: a terra pertence-nos porque dentro dela a animalidade domina, oferecendo-nos clima ideal. Ele tem noção ainda do processo evolutivo da Terra, de que na Terra, ainda mundo de expiações e provas, ainda há muita predominância do mal. Não tenho, por minha vez, qualquer noção de céu. Isso não é verdade. Ele tem, ele sabe que existe, né, o céu, entre aspas, né? Acredito, olha só, seja uma corte de eleitos, né, como se fossem espíritos que foram escolhidos, eleitos. Mas o mundo visível para nós constitui extenso reino de condenados. Ele não é juiz? E o que eles veem não é o mal, não é a dor, não é o ódio. Então são todos condenados. No corpo físico caímos na rede de circunstâncias fatais. Gente, ele está falando dele. Ele está falando dele. E eles estão ali, todos eles, porque eles se afinizam. Porque eles estão na mesma vibração, eles estão com o mesmo pensamento. Contudo, a teia que os planos inferiores nos prepararam servirá a milhões.
Se é nosso destino joelhar o trigo do mundo, nossa peneira não se fará complacente. Experimentados que somos na queda, provaremos todos os que nos surgirem no caminho. Então ele fala que ele vai fazer a mesma coisa com todos que fizeram igual. E olha que interessante, ele fala aqui, ó, subordinam-se todos os homens e mulheres afastados da evolução regular. Por que que ele fala de evolução regular? A evolução regular seria a gente ir evoluindo, né? Evoluindo de pouquinho em pouquinho, mas indo andando para frente, andando para frente. E aí ele diz que esses que estão afastados da evolução regular, eles fazem o quê? Eles desviam fortemente da rota da evolução. É forçoso reconhecer que semelhantes individualidades se contam por milhões. Claro! Por quê? Porque estamos no mundo de expiações e provas ainda. Então é nesse mundo mesmo. É nesse mundo. Tem milhões, mas também já tem milhões de espíritos evoluindo, melhorando um pouquinho, dando passinhos para frente. Além de... Aí essa eu achei interessantíssima. Além disso, os tribunais terrestres são insuficientes para a identificação de todos os delitos que se processam entre as criaturas. Isso me pegou, né? Porque como eu trabalho no judiciário, isso me pegou, porque de fato, quantos crimes são perpetrados que ninguém sabe, que não se descobre, dos mais graves aos menos graves, né? Dos mais graves assim, mais pesados. Não se descobre, não se... Então, a justiça dos homens é muito muita coisa elucidada, nem chega a polícia, nem chega a justiça. E aí, o que que eles fazem? Eles são os juízes do mundo oculto, porque eles sabem. Por que sabem? Porque a consciência de cada um de nós sabe. Então ele diz o quê? Nós identificamos todos os deles. Aquele crime que ninguém descobriu, aquele crime insolúvel, que aconteceu um desaparecimento, uma morte, que ninguém sabe, acaba realmente, né? O autor desse crime, ele vai viver a vida inteira sem ser descoberto. Quantos e quantos acontecem? Mas eles sabem. E aí eles são juízes, eles vão julgar com o peso das leis divinas, né? Segundo eles, né? Nós sim é que somos os olhos da sombra, para os quais os menores dramas ocultos não passam despercebidos. E aí o Gúbio fala, né? Grande sacerdote, tá, 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 tá. Conheço, contudo, é Gúbio falando, os quadros pavorosos que se desdobram ao teu olhar. Observo de perto os criminosos que se imantam uns aos outros. Sondo de quando em vez os dramas sombrios daqueles que jazem nas furnas de dor, magnetizados ao mal que praticaram. E não ignoro que a justiça deve reinar, consoante as determinações soberanas. Todavia, não admites que o amor, instalado nos corações, redimiria todos os pecados? Olha que diálogo interessante, né? Ele vai envolvendo o Gregório numa explicando, elucidando, né, acerca da e sempre confirmando a existência, né, do crime, a existência, né, das influenciações negativas, porque aí ele já começa a falar. Olha que interessante, magnetizados ao mal que praticaram. O que que é isso? Quem pratica o mal fica magnetizado ao próprio mal, gente. A gente não vai se afastar do mal. É vibração. E aí, quando ele começa o Gubbio a falar dessa forma, né? Falando sobre o amor, a vitória final da bondade,
Mas aí o Gregório fica meio aborrecido. E como pude escutar-te calado tanto tempo? Somos aqui julgadores da morte de todos aqueles que malbarataram os tesouros da vida. Olha quanta noção o Gregório tem dos tesouros da vida, da bondade, da família, do amor. Ele tem total noção. E ele persegue quem? Aqueles que não respeitam os dons da vida, que não respeitam os valores da vida. E ele acha, gente, e isso é muito interessante, que ele acha que ele está fazendo tudo certo. Ele não acha que ele está errado. Ele acha que ele está fazendo um bem, na verdade. Deixa eu ver aqui. Aí vai ele falando assim, ó, se o amor conquistasse a terra de um dia para outro, desintegrando-lhe os abismos escuros a fim de que a luz sublime aí brilhasse para sempre, fácil e instantânea, como acomodar nesse clima celestial as consciências de lobos e leões, panteras e tigres? Olha só, as consciências de feras, né? De feras, né? Então, ele está dizendo que se o amor de um dia para a noite envolvesse toda a terra, o que ia fazer com esses espíritos revoltados, com essas consciências, né? De feras, né? De leões, tigres, panteras, lobos. Guardando uma devida proporção, esses animais, eles agem puramente por instinto. Eu costumo falar o seguinte: animal, gente, ele opera na faixa do instinto de reprodução, de conservação da vida. Animal pode ser um leão, pode ser uma onça, ele não se vinga de ninguém. Ele não é igual o Mufasa, que vai se vingar na história do Rei Leão. Não, esses animais, eles matam para caçar, mas não matam à toa. Pega a caça, traz o suficiente. Eles protegem o seu bando, eles aceitam a derrota na disputa da fêmea. Eles não agem como nós agimos, usando o livre-arbítrio, a nossa consciência, a nossa razão, muitas vezes sem razão. Mas ele está fazendo uma analogia a essas feras, né? Almas essas que habitam formas humanas aos milhares e milhares. Então, ele está dizendo que há milhares e milhares humanos que são como feras. Que seria dos céus se não vigiássemos os infernos? Então, ele acha que ele está fazendo bem. Acha que está fazendo bem. Olha que interessante. Ih, gente, minha hora. Ai, meu Deus. Aí passou. Vamos seguir aqui. Gúbio fala: o amor nos inspira e confiamos no mesmo poder soberano que te permite aplicar a justiça. Ele fala isso e isso demonstra que não há interferência no livre-arbítrio. Eles escolhem estar ali. Eles estão ali agindo no livre-arbítrio. Porque não poderia a consciência divina, os espíritos superiores, tirar todos esses espíritos ali e falar assim, agora vamos resolver na marra. E a gente sabe que em um determinado momento isso acontece. Isso acontece quando? Nas reencarnações compulsórias, por exemplo. Porque muitas vezes eles relutam na reencarnação, que é um processo, inclusive ele conversa aqui com Gregório. Agora é muito interessante que ele olha que interessante aqui, já vou acabar, tá, gente? Declarou-nos Matilde, ele fala da Matilde, que a tua nobreza não se esvaiu e que as tuas elevadas qualidades de caráter permanecem elevadas, não obstante a direção diferente que imprimiste aos passos. Por isso mesmo, identificando-te o valor pessoal,
chamo-te respeitável. E olha que coisa bacana. Ele respeita o Gregório. E o Gregório é respeitável. O Gregório, a Matilde diz, né, que ele tinha nobreza de caráter. Ele apenas desviou o caminho para quem ele servia, né? E aí, só para a gente terminar, deixa eu fazer uma colocação aqui. E isso para mim também foi uma das coisas mais importantes. Ele diz: Não te reprovo, nem te acuso, pois nada sou. Não me competiria julgar-te, senão depois de haver vivido a tua própria tragédia, experimentando as tuas próprias dores. Isso traz para a gente talvez a mais importante reflexão, porque se nós olhássemos o Gregório, né, do pedestal do orgulho, do pedestal de juiz, né, comandando falanges de obsessores, né, e lá com Margarida, com 70 espíritos atuando junto a Margarida, porque ele foi. É Margarida, gente? É Margarida. É Margarida. Ele foi lá intervir por Margarida, porque Matilde pediu que eles fizessem essa intervenção em favor de Margarida, que havia sido, né, companheira, né, era o amor de Gregório. E ela encarnada passando por um processo obsessivo muito grave, por isso o nome do livro é Libertação. E eles vão lá interceder em favor de Margarida, a pedido de Matilde. E ele diz assim: espíritos amigos de verdade e do bem, da verdade e do bem, se preparam a receber-lhe a ternura materna, falando do processo da Margarida, queria, né, que tinha casado e queria receber filhos. Nossa alma, por mais impassível, modifica-se com as horas. O tempo tudo devasta e nos subtrai todos os patrimônios da inferioridade para que a obra de aperfeiçoamento permaneça. E por mais invencíveis que fossem os poderosos juízes aos quais obedeces, não ultrapassariam eles de nenhum modo a autoridade soberana do Todo Misericordioso que lhes permite agir em nome da corrigenda, afeiçoando-lhes a tarefa ao bem comum. Para a gente terminar aqui, eu não vou me estender, eu queria só. Ele diz, né, que ele está pedindo a intervenção e o Gregório fica muito mexido com isso, fica muito tocado, diz que praticamente não é possível essa intervenção porque eles já estão completando o processo de obsessão de 70 espíritos em torno dela para que ela venha a morrer, né, a morte. E ele também fala aqui da morte que não existe. E tem duas questões que eu quero trazer para vocês, que é, para mim, uma das do que mais me tocou, é ele achar, o Gregório, que ele fazia o bem, que no fim ele fazia o bem. E ele não era digno de receber o amor de sua mãe e o amor do mais alto. E isso toca a todos nós. Quando nós nos equivocarmos, a gente precisa sempre lembrar de que nós somos filhos do amor. João não disse que Deus é amor? Todos somos filhos de Deus. As vibrações mais pesadas que nós às vezes recebemos, nós podemos devolver com amor. Nós podemos devolver com uma reflexão positiva e não com raiva, não com ódio. É importante a gente se libertar do orgulho, porque Gregório, inclusive, está na posição do orgulho. E para mim, mesmo todas as outras
questões que tem aqui, questão da matéria mental, que ele diz que se alimentava da matéria mental de Margarida, né? Eles tinham uma ligação muito forte e ele se alimentava, ele não conseguia se afastar dela. A gente que a gente possa se alimentar de vibrações e energia mental mais positivas, né? Dos nossos espíritos protetores, por exemplo. E, para finalizar, fazer o que o Gúbio fez. Sempre que nós estivermos numa posição de possível crítica à atitude de alguém, à conduta alheia, nos colocar no lugar dessa pessoa. Às vezes não teve a luz do conhecimento, da fé, às vezes não teve amor na infância, na juventude, às vezes teve muita dificuldade entre tantas situações que a gente passa na vida. Tem uma frase que eu já ouvi, que ninguém pode falar dos nossos sentimentos, sejam das nossas alegrias ou das nossas dores, das nossas dificuldades ou não, se não caminhar nos nossos sapatos. E Gúbio faz isso com Gregório. E certamente essa atitude é uma atitude que tocou o coração de Gregório. Então, peço desculpas pelo tempo, mas o capítulo é imenso e agradeço imensamente a oportunidade de participar desse estudo com vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos esse maravilhoso estudo, essas reflexões tão pertinentes, né, e tão adequadas a todos nós, que possamos sempre contar com você nos nossos estudos, que além de um excelente estudo que você trouxe, essa simpatia, essa amorosidade que envolve a todos nós. Muito obrigada. Uma boa viagem, boa corrida, e que você possa adicionar mais medalhinhas aí no seu quadro de medalhas. Obrigada. Muito obrigada a você, tá? Chico, quer fazer nossa Isso prece aí. de encerramento? Só um instantinho, Eliana, Fica só à queria vontade. enquanto ela estava falando aí, né, eu estava fazendo, né, voltando ao passado, né, que esse diálogo do Gúbio e os demais com o Gregório nada mais é do que uma reunião de desobsessão, Sim, Sim. né? Aí, quando houve a pandemia, né, que teve o lockdown, que fechasse tudo, não sei o que, as pessoas ficaram quase que desarvoradas. Ah, tem que ter reunião mediúnica, tem que ter. Mas o mundo espiritual não interrompeu o trabalho deles. Eles continuaram agindo com a gente ou sem nós. Eles fizeram o que tinha que ser feito, né? Então isso é o quê? Na minha opinião, é falta de fé nossa, né? Achar que a gente ficou desamparado, que a gente, né? Nossa. Lógico que não, né? Ó, Andréia, gratidão, tá? E em maio a Andréia tá aí com a gente, tá lá no Fraternal, no aniversário do Fraternal, tá bom? Vamos lá Estaremos prestigiar a juntos, nossa amiga. fisicamente. Isso aí. Então vamos orar. Agradecemos a Deus esse belo estudo, a boa vontade da nossa irmã Andréia Rosadas de estar conosco nessa sala virtual, apresentando para nós esse estudo tão sublime, tão profundo, cheio de reflexões. Rogamos ao mentor espiritual da nossa irmã que continue abrindo a sua mente para que ela continue divulgando a doutrina espírita. A nós outros, Senhor, pedimos, Senhor, que possamos realmente exercitar tudo o que foi explanado aqui, um pouco mais de humildade, de tranquilidade, serenidade, de verdade em nossas ações. Muito obrigado, Senhor, pela doutrina espírita. Não podemos esquecer ao nosso irmão Allan Kardec, que nos trouxe essa doutrina, que é o advento do Cristo. Muito obrigado. E encerramos este encontro de almas com Jesus, dando graças a Deus e que assim seja. Muito obrigada, gente. Em Nós que breve estaremos agradecemos. juntos novamente. Isso aí, gente. Olha, fazendo as palavras de Helena minha. Boa corrida, tá? Obrigada.